Olá, seja bem-vindo ao canal do curso de Química da UFRN, o canal do curso de Química EAD da UFRN. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Carlos Neco, atualmente coordenador deste curso. É um prazer ter você aqui conosco para participar dos nossos seminários virtuais. Tem sido um sucesso e espero contar com você em todos os nossos seminários ao longo deste semestre, que vai acontecer até novembro. E hoje, o seminário, quem vai ministrar para vocês sou eu mesmo. A gente vai falar um pouco sobre a pesquisa em ensino de Química no Brasil e as suas tendências e um pouco dos aspectos metodológicos de como é que acontece essa pesquisa, essa dinâmica. Então vamos lá, começar nosso seminário. Procura um lugar legal na sua casa, onde você estiver. Coloca o fone de ouvido se precisar e preste atenção e as suas dúvidas a gente tira depois, tá bom? Vamos iniciar. Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso seminário, né? O seminário de hoje, como eu falei anteriormente, é denominado a Pesquisa e Ensino de Química no Brasil, né? Trata-se de um seminário apresentando conceitos gerais, ideias gerais de como se fundamentou essa área de ensino no país, né? E por isso apresenta ideias bem amplas sobre a área, não se atendo a todos os detalhes específicos. Até porque o seminário foi produzido pensando, em divulgar a pesquisa em ensino de Química num projeto de extensão para os nossos alunos do curso de Química à Distância, que se encontram em polos distantes da capital, que muitas vezes não têm uma aproximação maior com essa área. Então, o seminário ele é produzido para esse público, mas nem por isso ele deixa de atender à expectativa de um público externo. E é por isso que nós convidamos todos vocês para participarem dessas aulas, né, desses seminários, e tentar discutir um pouco com a gente, caso haja necessidade sua, sobre a área que está sendo discutida. Lembra a todos, né, que a gente tem diferentes seminários sendo apresentados ao longo desse semestre, né, de 2020. Então, se você tem dúvidas sobre o seminário, se você é participante externo e não tem acesso ao Moodle, você pode deixar seus comentários aqui no fórum, que a gente responde assim que puder, caso você não esteja em contato conosco hoje, né, no dia que está sendo divulgado o seminário para vocês, que é o dia 6 de agosto de 2020. E caso vocês, os alunos do curso de Química à Distância, tenham dúvidas, eu lembro a todos que a gente tem um fórum específico no Moodle acadêmico, caso não queiram colocar as dúvidas de vocês aqui. Temos um fórum específico no Moodle acadêmico destinado a tratar esse seminário e os demais que já foram apresentados. Então se liga aí, preste atenção e vamos lá participar um pouco, né, e entender um pouco como se constituiu essa importante área da ciência no nosso país. Bom, gente, então antes de começar propriamente a falar, né, já sobre a pesquisa em ensino de Química, eu queria primeiro fazer uma pergunta a vocês, né? Por que pesquisa sobre o ensino de Química? Vocês já pararam para pensar? Parem aí um pouquinho e pensem o porquê trabalhar a pesquisa em ensino de Química. Qual a importância? Quais os seus fundamentos? Será que o professor da educação básica precisa da pesquisa em ensino de Química? Será que o professor do ensino superior precisa da pesquisa em ensino de Química? Então, se atendo a alguns desses pontos que eu gostaria que vocês refletissem inicialmente antes de a gente começar a tentar fazer uma discussão maior sobre a pesquisa em ensino de Química e principalmente os seus atores aqui no Brasil. Pensaram? Infelizmente a gente não está junto pessoalmente, né? Para eu já coletar algumas dessas informações para tentar fazer meio que uma dinâmica aqui durante a abordagem desse seminário. Mas vocês podem escrever aí nos comentários o que é que vocês pensaram antes de eu falar o porquê, né? Antes de começar a discutir mesmo e até mesmo responder o porquê da pesquisa em ensino de Química, eu queria trazer para vocês um triângulo, né, uma imagem, na verdade, que representa um triângulo bem comum utilizado na pesquisa em ensino de Química. É um triângulo que representa, certo, um pouco dos aspectos do conhecimento químico.
ele é proposto por um autor, né, um pesquisador na área de ensino de química, em um artigo lá dos anos 2000, um importante artigo, que traz algumas ideias bem interessantes sobre a pesquisa em ensino de química e discute algo baseado na perspectiva do que é apresentado nessa imagem, né? O autor é o professor Mortman e a professora Andréa Horta Machado e Romanelli, né, que apresentam lá nos anos 2000 esse triângulo. Eles tentam representar o conhecimento químico a partir de três bases, né? Esse conhecimento químico ele é estudado a partir de fenômenos, ele é estudado a partir de aspectos teóricos e ele é estudado a partir de aspectos representacionais. E o que isso significa? Né? Todos vocês conhecem, essa imagem ela é produzida num artigo da Química Nova, da revista Química Nova, né, num artigo que se chama Proposta Curricular do Estado de Minas Gerais. E o que é discutido? Qual é a importância? Se a gente parar para pensar um pouco, né, eu gosto muito de utilizar essa imagem para discutir algumas coisas da área do ensino de química como um todo. Por quê? Porque ela me traz um pouco do aspecto real do que a gente vivencia em sala de aula, do que a gente vivencia na nossa vida prática de um laboratório e etc. E o que ela representa para a gente? Ela representa, né, um pouco do conhecimento filosófico que é estudado nessa ciência. Se a gente pensar bem, né, a gente estuda a toda hora fenômenos da natureza, né, seja fenômenos relativos às transições de energia, uma reação química como a combustão, seja fenômenos relativos aos processos digestivos, né, tem reações milhares aí. Essas reações, esses fenômenos, eles são muitas vezes discutidos na química num formato teórico e a gente se utiliza de uma linguagem específica da química para fazer representações desse conhecimento. Então, o professor Eduardo Mortimer e a professora Andréa Horta Machado, a professora Romanelli, eles se utilizam da imagem para poder mostrar que o conhecimento químico ele possui essas três relações. Ele é estudado do ponto de vista fenomenológico, teórico e representacional. E isso, se a gente pensar bem, né, até hoje em dia é estudado assim, imagine, né, lá na década de 80, lá na década de 70, como era que esses aspectos eram estudados. Então vejam, por que pesquisar o ensino de química e por que eu estou tentando trazer essa figura? Eu vou passar para o slide posterior e ao longo do seminário eu vou tentando fazer as ponderações e as discussões com vocês para que vocês entendam ou tentem compreender ao máximo qual é a relação disso aí, né? Vamos lá. Bom, gente, então a imagem apresentada na figura do slide anterior, ela trazia os aspectos, né, relativos ao que é estudado na química. Só que a química, por si só, ela não teria sentido se a gente pensar assim, que ela estuda somente as representações, aquele conhecimento teórico. Não existe uma aplicação. Né? Qual é o foco de interesse da química? Onde é que esse foco se estabelece? Então, continuando e pensando nas ideias relativas, né, a essa imagem, a gente pode trazer outra aqui para tentar discutir com vocês e pensar um pouquinho mais. A química, se a gente pensar, ela tem um foco muito importante nas propriedades das substâncias e dos materiais. Não é verdade? Então, por que a química estuda então as substâncias e os materiais? Para tentar transformar a natureza, para tentar trazer qualidade de vida para o homem como um todo, né, se a gente pensar assim, para tentar trazer, agregar, né, possibilidades de melhoria, se a gente pensar pelo momento que estamos vivendo, né, todo embasamento de ciência química, de ciência bioquímica, de ciências de base, né, química, física, biologia, né, que são ciências de base, elas estão dando todo o suporte
para a indústria medicamentosa, para a indústria médica, né, transformar ou atualizar ou trazer uma vacina para combatermos essa séria doença que estamos vivendo neste momento, não é verdade? Então, se a gente se ater a apenas os aspectos da figura anterior, a gente pode pensar que estamos estudando constantemente uma matéria, digamos assim, abstrata, né? Uma matéria que não se caracteriza perceptível ao olho humano. E, obviamente, que a gente precisa ter um entendimento maior dessa matéria. Então, o foco realmente é nas substâncias e materiais, cujo a gente vai tentar entender as propriedades desses materiais e das substâncias, cujo a gente vai tentar entender a constituição dos materiais e das substâncias, cujo a gente vai tentar entender como ocorrem essas transformações. Então, essa figura aí que eu estou apresentando para vocês, ela também se baseia nesse mesmo artigo que eu falei anteriormente. E se a gente tentar dar uma aplicação maior, né, a gente pensa, né, no estudo da tabela periódica para tentar discutir o estudo da tabela periódica a partir de quê? A partir das propriedades dos materiais, a partir das propriedades dos elementos químicos que a gente tem ali. Cada elemento químico tem uma propriedade específica que vai gerar uma propriedade para um determinado material, para uma determinada substância. E a partir dessa propriedade é que vai ocorrer as diferentes transformações para gerar uma nova constituição. Então vejam, é importantíssimo isso para o entendimento desse conhecimento. E o que é que isso tem a ver com pesquisa e ensino de química? Vocês conseguem fazer pontuações, triangulações para tentar trazer um entendimento? Pensem sobre. Se a gente pensar um pouco, o que é que a gente leva para a nossa sala de aula na educação básica? A gente leva o conhecimento químico. Qual é a pergunta mais comum que os nossos estudantes na educação básica nos apresentam? Professor, para que eu estudo isso? Para que serve isso? Por que eu tenho interesse nisso? Por que eu vou precisar entender isso? Se eu vou fazer direito, se eu vou fazer odontologia, se eu vou fazer uma outra área de conhecimento, me profissionalizar em uma outra área de conhecimento que eu não tenho nenhum conhecimento a agregar com essa ciência química. É muito comum a gente escutar isso dos nossos estudantes na educação básica. Então, gente, esse é um dos pontos cruciais do porquê que a gente deve pensar em pesquisa e ensino de química. E será que ele tem a ver com os nossos estudantes da educação básica? Pensem sobre. Será que eles têm a ver sobre isso? Eu pergunto, será que tem a ver os nossos estudantes da educação básica se ater a esse conhecimento? Será que tem a ver o professor se ater a uma área de pesquisa e ensino de química para tentar entender o porquê desse conhecimento, da pesquisa também em sala de aula? Então, é pensando nisso que a gente pode começar a discutir agora um pouco sobre a pesquisa e ensino de química e o porquê que ela se fundamenta para a nossa área ser tão importante na formação dos professores da educação básica no Brasil e no mundo, claro, né? Bom, pessoal, em alguns slides eu não vou aparecer porque eu não consegui alocar bem a imagem da câmera no slide, já que ela tinha texto ou se enquadrou num lugar onde tinha uma imagem, uma figura, que eu não consegui enquadrar a minha imagem nessa figura, enfim. Mas vamos lá, a grande pergunta que nós estamos fazendo é por que pesquisa sobre o ensino de química, né? Qual a relação dessa pesquisa com o ensino de química propriamente dito? Se a gente pensar bem, a pesquisa ela tem uma relação muito própria do conhecimento químico, né? E a química como um todo, ela se estruturou ao longo dos anos, dos séculos como um todo, como uma área de muitas pesquisas, de fortes pesquisas, certo? Então vejam só, a professora Roseli Pacheco, uma das professoras pioneiras pesquisadoras no ensino de química no Brasil, ela fala o seguinte sobre a pesquisa.
ela fala que se trata de uma área de investigação que é marcada pela especificidade do conhecimento científico. De fato, se a gente parar para pensar, a área, né, de pesquisa, ela trata de um conhecimento químico, né, que é muito específico, que tem uma linguagem química específica, que tem uma linguagem representativa, simbólica, para trabalhar uma série de conceitos nesse conteúdo de ensino. E ela diz, né, que está na raiz dos problemas de ensino e de aprendizagem investigados, implicando pesquisas sobre métodos didáticos mais adequados ao ensino daquele conhecimento e investigações sobre processos que melhor deem conta de necessárias reelaborações. Ora, se a gente parar para pensar, né, a pesquisa, a área, o conteúdo químico que é ensinado como um todo, ele é um conteúdo carregado de uma série de conhecimentos que eu mostrei para vocês, atrelado a uma linguagem fenomenológica, uma linguagem teórica, uma linguagem representacional. E isso por si só se caracteriza como um conhecimento abstrato. Um conhecimento abstrato da matéria, gente, é um conhecimento que é notoriamente um conhecimento difícil de ser aprendido, um conhecimento que não é observado a olho nu, então é um conhecimento difícil de ser aprendido. Então, por isso que se torna um conhecimento específico e por isso que a gente vai precisar ter implicações que tragam métodos didáticos para a sala de aula para tentar o quê? Melhorar o processo de ensino e aprendizagem. E por isso a possibilidade, né, nessas pesquisas de trazer o quê? Reelaborações conceituais ou transposições didáticas para contextos escolares. Por que a professora Roseli coloca essa ideia de transposição didática de conhecimento químico para um contexto escolar? Vejam, se a linguagem química, se a química estuda fenômenos de caráter abstrato, como, por exemplo, a modelização de espécies químicas que a gente nem conhece, como, por exemplo, os átomos, né? A gente modeliza, a gente representa, a gente tenta fazer analogias para ter um conhecimento, para ter uma resposta sobre esse conhecimento. Isso é extremamente científico e aí a gente tenta trazer esse conhecimento para um campo de um contexto escolar, onde a gente tem jovens que estão se apropriando desse conhecimento no início, né, de sua vida pré-profissional, digamos assim. Então vejam, que transposições didáticas são essas que precisam ser feitas? Transposições didáticas que investiguem ou que analisem como é que esses estudantes aprendem esses conceitos que são tão abstratos, representativos, fenomenológicos, que eles não enxergam a olho nu. Como é que eles aprendem isso? Como é que eles podem se transpor desses contextos escolares para, eles se transpor desse contexto científico muito enraizado lá de pesquisadores que se utilizam de uma linguagem muito própria para trazer isso para uma resposta que eles entendam e aplique isso ao seu mundo real, né? Se a gente pensar bem, né, o ensino das ciências eles implicam em quê? Numa transformação, né? Numa transformação de um conhecimento científico para um conhecimento escolar. E é justamente isso. Se eu estou lá, o cientista está lá dentro de um laboratório estudando sobre as transformações que acontecem nas reações mais específicas que ele modeliza, ele teoriza, e como é que ele vai fazer para transpor isso para um conhecimento escolar, um conhecimento que se torne significativo para esses alunos. Então, necessariamente, há uma tradução, se a gente pensar de uma linguagem científica para uma linguagem escolar. E por isso, a gente pesquisa sobre o ensino de química, porque há uma necessidade de configuração da criação de quê? De um campo de estudo que atente, que busque saber quais as questões centrais que são problemáticas para esses estudantes da educação básica quando tentam aprender esse conhecimento e que tem um valor, um significado para eles na vida, tá certo?
Isso é de extrema importância. Isso é, como a própria professora Roseli coloca, o cerne das pesquisas. Essa é uma das respostas sobre a pesquisa em ensino de química que eu já trago aqui para vocês. E aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa área de conhecimento agora, tá certo? Bom, pessoal, então antes de mais nada, a gente precisa também pensar o que é pesquisa. Para vocês, o que é pesquisa? Quando a gente fala em pesquisa, e no contexto da química, pensando a ideia de pesquisa, automaticamente vem na nossa mente uma imagem como essa que está aqui. Alguém num laboratório realizando procedimentos experimentais. Até porque a imagem da pesquisa em química ela é muito associada a essa realidade. Mas isso impede de existir esta realidade? Uma pesquisa em sala de aula? Não, não impede. E se a gente pensar bem, tentando conceituar mais ainda, a gente pode definir, pesquisa como uma atividade humana e social, não só a que está no laboratório. Na verdade, pesquisa como atividade humana e social não se remete também somente à ideia de uma pesquisa dentro de uma sala de aula, muito menos a um laboratório. Por quê? Porque a pesquisa como um todo, ela é atividade humana para melhoria da qualidade de vida da sociedade. Ela traz uma carga de valores, de preferências, de interesses próprios que orientam o pesquisador na busca de respostas, seja de um aspecto teórico ou de uma hipótese que ele tenha construído a partir de uma análise primária ou a partir de várias análises da vida como um todo. Então, se a gente pensar, a pesquisa como um todo, ela é fundamental para a continuação da vida na Terra, para a continuação da vida humana e etc. Obviamente que eu não estou querendo definir aqui nem dizer para vocês que existe um método de pesquisa a ser seguido. Até porque, se a gente começar a pensar hoje, a gente tem uma grande quantidade de metodologias de pesquisas para serem realizadas, seja no campo tecnológico específico em que se destaca a pesquisa dentro de um laboratório, seja no campo da pesquisa humana mesmo, propriamente dita. Então, a pesquisa em ensino de química ela também vai se constituir num campo de conhecimento científico. Um campo de conhecimento científico por quê? Porque ela tem um corpus de conhecimento. Ela tem discussões a serem feitas, a apresentar. Ela tem relatos, ela tem pesquisas, ela tem fundamentos, ela tem teorias a serem produzidas e serem escoadas em determinadas revistas, em determinados eventos de caráter nacional e internacional. Então, a pesquisa se constitui a pesquisa em ensino de química vai se constituir então uma área de pesquisa e ela vai ter um objeto próprio de investigação. Que objeto é esse? O objeto próprio do estudo das interações entre professor e alunos, obviamente, das relações que se estabelecem ali, ou de uma preocupação maior com o estudante na sala de aula para tentar entender os processos de aprendizagem que ocorrem dentro desse espaço. Então, a pesquisa em ensino de química ela vai precisar de um locus maior de conhecimento do que era apenas o conhecimento químico. O conhecimento químico é muito importante, mas ele por si só, para fazer pesquisa em ensino de química, ele não vai ter uma base de sustentação. E que conhecimento é esse? Vamos passar para as próximas discussões. Falei para vocês, a área de ensino de química ela vai ter então um objeto específico de estudo, que é o processo de ensino e aprendizagem desse conhecimento. E agora, tentando fazer uma nova relação, a gente tem aí o quê? A gente tem nessa imagem uma relação mais tríade, que é uma relação entre professores, alunos e conhecimento químico e as interações que acontecem em sala de aula. Vejam que essas informações elas começam a se cruzar para justificar toda uma área de conhecimento. Então, tudo que eu falei anteriormente precisa ter um significado para justificar o marco dessa área. A gente falou que esse conhecimento é um conhecimento abstrato, é um conhecimento de difícil compreensão. Então, logo, há muitos problemas de aprendizagem em sala de aula.
se há muitos problemas de aprendizagem em sala de aula, e se o nosso meio-fim é atingir os nossos alunos para que eles aprendam esse conteúdo, para que eles levem isso para a vida e utilizem de forma significativa, reconheçam a química como uma ciência produtiva e benéfica ao meio ambiente, ao desenvolvimento da sociedade, ao desenvolvimento humano, enfim, que reconheça essa ciência como uma ciência própria de desenvolvimento do mundo, a gente precisa levar um conhecimento que eles se apropriem e que entendam esse conhecimento. Só que não era isso que estava acontecendo, né? O conhecimento químico discutido em sala de aula tinha sérios problemas de aprendizagem. Se esse conhecimento tem sérios problemas de aprendizagem, existem professores que se preocupam com o que os nossos estudantes estão aprendendo. Então, lá em meados, né, final da década de 70, vinculado não só a essa ideia de problemas de aprendizagem, né, mas também vinculados a outras ideias de cunho internacional, como, por exemplo, as ideias de formação de um cientista, as ideias advindas, né, do lançamento do foguete pela Rússia, os interesses dos Estados Unidos, não entender o porquê que a Rússia conseguiu lançar um foguete primeiro que eles. Pensa-se, né, obviamente, em estratégias para tentar levar os nossos estudantes a um conhecimento que se torne próprio para eles entenderem essa ciência. Então, a pesquisa em ensino de química, ela começa a ter um marco de desenvolvimento. Eu não vou especificar detalhes relativos ao caráter internacional, porque não cabe a essa proposta de seminário, mas a gente pode se ater depois nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida sobre. Então, o marco de desenvolvimento ele se dá final da década de 70 e início da década de 80, justamente pela constituição de uma área de divisão de ensino de química dentro da Sociedade Brasileira de Química. Professores universitários preocupados, como eu já citei anteriormente, a própria professora Roseli Pacheco é uma das fundadoras da área, elas se juntam a outros grupos de professores, se preocupam em trazer, né, para dentro de um corpo de cientistas que só pensava o estudo da química, muitas vezes chamado como área da química dura. Essa é uma denominação bem comum de ser caracterizada por pesquisadores que só se utilizam de laboratórios para realizar suas pesquisas. Esses pesquisadores, a professora Roseli, ela preocupada, né, com esse desenvolvimento, se juntam e formam a constituição da divisão da área de ensino de Química no Brasil. Se não me falha a memória, foi em aproximadamente 1978 que houve dentro da SBQ, a SBQ, para quem não conhece, é a Sociedade Brasileira de Química, e dentro dessa sociedade há reuniões anuais para discutir o conhecimento científico que é divulgado nessa química dura, né, era divulgado só nessa química dura, anualmente. Então, dentro dessa sociedade é colocada a constituição da divisão de ensino de química e em 1978, se não me falha a memória, é que existe aí a primeira reunião que tem um grupo de professores discutindo a área da divisão de ensino de química, né? Se não me falhe na memória dos relatos da própria professora Roseli Pacheco, ela disse que em uma das sessões que iria discutir esse conhecimento, tinha programação marcada para até meio-dia no máximo para encerrar, e eles se ateram tanto a discutir as questões que vieram terminar mais de 14 horas da tarde discutindo questões relativas ao conhecimento do ensino de química. Bom, esse foi apenas o marco inicial. Após esse marco inicial, outros marcos foram caracterizando o nascimento dessa área, certo? Para tentar entender como é que essa área vai se constituir. Então, outro grande marco foi, por exemplo, a realização dos encontros nacionais e regionais. O primeiro encontro nacional de ensino de química. Veja só, a gente está falando de uma área de pesquisa.
a pesquisa como um todo, para que ela se entenda como algo que se estrutura, que se teoriza, que se levanta a hipótese, que se cria novas ferramentas para melhorar a qualidade de algo, e neste caso o que a gente está pensando é melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem da química, a pesquisa ela vem realizar os primeiros eventos nacionais, onde grupos de professores preocupados com o que é importante a ser discutido sobre esse processo de ensino e aprendizagem se congregam para quê? Para trazer essas informações. E é nessas interações que nascem várias sessões, né? Por exemplo, a sessão de educação, a sessão de educação nas reuniões anuais da SBQ gera a primeira revista, né, que vai discutir questões relacionadas ao ensino dessa ciência, que é a Revista Química Nova na Escola, certo? E a própria Revista Química Nova, que já tinha suas publicações, ela tem dentro das suas publicações, não mais agora aspectos de discutir a área da química dura. Eu não gosto muito dessa terminologia, né, química dura, né, porque até parece, né, que a área do ensino de química é a química mole. Nada disso, né, gente? Não é nada de química mole. Então a gente tem tantos percalços a percorrer nas discussões e na melhoria do processo de ensino e aprendizagem dessa área de ensino de química, que ela não tem nada de mole, certo? Então vejam, a gente tem aí uma série de desafios pela frente. Desafios como encontrar professores, mais e mais professores que se atentem a se agrupar, a pesquisar, estabelecer metodologias de pesquisa. Ora, é uma área de conhecimento que começa a nascer, é uma área de conhecimento que começa a engatear e a caminhar, e nesse nascimento, o que é que acontece? Não existe um método específico para se estudar ou se elaborar as teorias que são ou que irão ser pesquisadas em sala de aula. Então veja que é uma área totalmente nova, né? Isso lá na década de 80, hoje a gente já está com mais de 40 anos da área, né? É uma área totalmente nova para trazer um corpo de conhecimento para os nossos estudantes. E aí a gente precisa de projetos, financiamentos, né, para desenvolver esses projetos, esses financiamentos, precisa de órgãos públicos financiando, certo? Precisa de escoar esses projetos e essas pesquisas em corpos editoriais, mais eventos para serem pesquisados. Então, obviamente que começa aí todo o marco de desenvolvimento da área de pesquisa e ensino de química no Brasil, e se a gente fala em pesquisa, obviamente que a gente precisa ter um corpo de mestres e doutores sendo formados na área. E aí a gente tem o percalço dos programas de pós-graduação, até porque para que a gente tenha os primeiros programas de pós-graduação sinalizando e formando os nossos mestres e doutores na área de ensino de química, a gente precisa de professores dentro desses programas que estejam bebendo desse conhecimento, que se apropriem desse conhecimento para poder trazê-lo para dentro da sala de aula. Então, obviamente que não é tão fácil, não é tão simples de se encontrar e de se estabelecer os primeiros programas de pós-graduação também, que são os programas focos, né, que seriam os programas para começar a formar esses mestres e doutores no país como um todo. E quem são esses primeiros pesquisadores? Onde eles, né, foram beber conhecimento? De onde, como é que eles se congregam para poder formar os primeiros grupos? Aonde nascem os primeiros programas de pós-graduação? Como é que eles se estabelecem dentro do país? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses programas, quem são, onde é que eles se estabelecem e que benefícios eles trazem para a gente, quem são esses pesquisadores, que isso é muito importante para a gente justificar a área de formação como um todo. Então, eu começo esse slide falando sobre alguns dos primeiros pesquisadores na área de ensino de química. Eu atribuo X no dos, né, nos primeiros pesquisadores,
atribuo esse X aí porque eu faço parte do movimento que eu acredito que a linguagem ela não é neutra e ela reproduz sim desigualdades sociais e no campo dos gêneros também. Então, baseado no princípio de que a mulher não é uma cientista, né? Isso já foi muito discutido anteriormente, até o próprio Atco Chassot, que é um dos cientistas da área de pesquisa e ensino de química, traz uma discussão, né, sobre isso no seu livro A Ciência Masculina, Sim Senhor. Isso é a prova de que a gente tem realmente uma ciência machista, né? Uma ciência que, graças a Deus, hoje a gente tem mudado bastante todo esse arcabouço, porque a própria área de ensino de química nasce graças a essa professora chamada Roseli Pacheco, professora da Unimep. Ela atua e traz para dentro da sala de aula, para dentro da universidade, todas as discussões relativas à formação da pesquisa. Então é graças a ela que o Brasil, né, tem hoje uma área consolidada, graças a ela e outros pesquisadores. Infelizmente eu não consegui nominar todos aqui nesse slide para fazer uma representação deles, mas a gente tem vários pesquisadores que são importantes e que realmente trouxeram todo um corpus de conhecimento para desenvolver a nossa área de pesquisa aqui no Brasil. Então a gente pode citar um dos primeiros, a própria professora Roseli Pacheco, que nos primeiros eventos, né, discute questões relacionadas ao ensino, vai beber de uma formação sobre educação química fora do Brasil. A professora faz a sua graduação e o seu mestrado aqui, mas quando é para se ater do conhecimento da educação, como eu falei para vocês anteriormente, a gente não tinha ainda programas de pós-graduação no país, então a professora ela vai beber desse conhecimento na Universidade de East Anglia, universidade na Inglaterra, para buscar esse conhecimento. E os primeiros programas de pós-graduação começam a nascer, né, obviamente, também no país. O professor Atco Chassot, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Eduardo Mortman, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Agustina Rosa Echeverria, que foi aluna de doutorado da professora Roseli Pacheco. Eu gosto de falar da professora Agustina porque a primeira tese que eu li na área de educação química, quando eu terminei o meu mestrado, que eu não fiz o mestrado na área de educação, eu fiz na área de materiais cerâmicos, química dos materiais cerâmicos, eu li o material, a tese da professora Agustina, e foi de muita importância para a minha formação e minha aprendizagem sobre a área de pesquisa e ensino de química. O professor Otávio Luiz Maldani, né, da Unijuí, a professora Letícia Tarquini, em memória, foram grandes fundadores da área de ensino de química no país. Vou passar para outro slide. Importante, não menos importante, vários outros professores também começam a se tornar pesquisadores contemporâneos, né? Que vão se justificar. A gente tem uma gama, gente, tá bom? Eu estou trazendo apenas alguns aqui para justificar. O professor Gerson Moll, que adentra a área de educação em química também, a professora Salete Linhares, da UFSCar, a professora Edene Amaral, a professora Márcia Goretti, que está aqui na nossa instituição, na UFRN, e aqui também temos outros professores, o professor Marlon Ebert Soares, da UFG, aqui na UFRN nós também temos o professor Melquisedeque. Então vejam, uma gama de professores começam a adentrar, né, para discutir essa área de conhecimento. Uma área que antes estava setorizada por professores específicos em uma determinada região, a gente começa a ter a expansão desses professores que saem daquele eixo ali mais sul-sudeste e começa a expandir, obviamente, centro-oeste, nordeste e etc. Passados os primeiros 30 anos de desenvolvimento dessa área, né, que a gente pode fazer um recorte se a gente pensar de 1980, onde tem um nascimento lá,
com o desenvolvimento de um grupo de professores batalhando pela inserção da área de ensino de química dentro de grupos maiores que desenvolviam a pesquisa em química inorgânica, química orgânica, química analítica. Para quem não conhece esse termo que eu falei anteriormente, química dura, que eu esqueci de mencionar, ela se remete não só à questão da pesquisa de bancada, mas também a essa questão de caracterizar as pesquisas na área de química inorgânica, química analítica, físico-química, química orgânica e etc. Tá? Então, passados esses 30 anos iniciais, e com a expansão dos programas de universidades do Brasil afora, né, contratação dos mais professores, os próprios documentos do MEC exigem a contratação de professores para dentro dos cursos de licenciatura com uma formação dupla que discutam as questões na área de ensino de química. A gente tem os novos pesquisadores adentrando em universidades de norte a sul do país, de uma grande variedade de pesquisadores na área. Eu posso citar o professor José Eusébio, da Rural do Pernambuco, o professor Albino Nunes, que está em Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte, no Instituto Federal. É um grande ganho para os institutos federais quando a gente tem os professores de Química lecionando nesses institutos e com essa formação. A professora Bárbara Carini, na UFBA, o professor Wallace, que já ministrou seminário aqui para a gente, deu mini curso, temos parcerias com ele lá na Universidade Federal de São João del Rei, a professora Vandresa Santos, na Universidade Federal do Amazonas, e tantos outros que vão se agregando à área para formar agora um grupo muito maior de conhecimento que faz pesquisa na área de ensino de química. Bom, e eu não falei para vocês o que é pesquisado na área de ensino de química. O que é pesquisado nessa área? Como é que se dá algumas dessas pesquisas? Claro que isso caberia um seminário muito maior para discutir sobre tudo isso, mas eu vou me ater a alguns pontos específicos para relatar para vocês quais são os pontos que são pesquisados na área. Então, se antes eu falei que a área tinha algumas dificuldades em desenvolver metodologias, obviamente, para pesquisa, identificar quais seriam as pesquisas que seriam realizadas, o que seria foco, que temáticas seriam focos, né, dessa pesquisa, agora a gente já tem, né, obviamente, um corpo de conhecimento muito mais elaborado sobre isso. E daí a gente pode falar, obviamente, né, numa das primeiras temáticas de pesquisa dos nossos estudantes, que são as concepções alternativas. As concepções alternativas é uma das primeiras temáticas, uma das primeiras preocupações, é justamente onde nasce, né, toda essa área também. Por quê? Porque é preocupado nos erros conceituais, nas ideias adversas ao conhecimento científico, que os nossos alunos são pesquisados para tentar entender o processo de melhoria. E, obviamente, que esse não seria o único processo, a única temática de pesquisa a ser estudada, né? Obviamente que teríamos outros, como, por exemplo, o estudo de modelos, né, de ensino que levem em consideração o processo de ensino e aprendizagem, né? O ensino experimental, tipos de atividades experimentais que poderiam melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Obviamente que quando eu gosto muito de frisar isso quando eu estou dando aula ou quando eu estou dando qualquer seminário, que não se caracteriza o ensino experimental como o salvador da pátria, mas ele precisa ser pesquisado, ele precisa ser entendido para se configurar como uma atividade própria do processo de ensino e aprendizagem da química. O estudo de resoluções de problemas, a formação de professores. Ora, se a gente estuda os nossos estudantes da educação básica em sala de aula, a gente também precisa investigar e entender o processo de formação dos nossos professores. Como se constitui esse processo de formação, de que ele se constitui, como é que eles se apresentam para transpor um conteúdo didático, qual é o processo que se dá depois dessa formação inicial, quando eles saem da sala de aula, como é que eles se configuram depois, que vivências eles podem trazer para caracterizar a pesquisa, para justificar a pesquisa, a formação de conceitos,
como vocês devem saber, a nossa área de ensino, o ensino como um todo, a gente se atém muito a discussões conceituais, a gente está sempre discutindo conceitos como átomo, ligação química, entropia, energia livre, tantos conceitos específicos. Então, como é que esses conceitos se estabelecem? A gente também pode falar um pouco sobre o currículo e os programas de avaliação. Os estudantes, obviamente, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, eles têm currículos específicos e esses currículos precisam ser estudados para entender o que é que os nossos estudantes precisam aprender, né, realmente. Recursos didáticos, essa é uma área de pesquisa muito ampla, muito cheia de discussões, com muitas propostas, com muitas investigações para propor recursos que possam melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. De certa forma, essas temáticas elas vão se entrelaçando, porque eu posso propor recursos didáticos para atividades experimentais, eu posso propor recursos didáticos para o uso de situações, problemas em sala de aula, para simuladores, para softwares. A gente também tem o campo da história e da filosofia, da ciência, da química. Por quê? Porque são áreas de extrema importância para entender todo o processo de evolução conceitual, de como os conceitos foram se estabelecendo e entender como essa história da química pode se configurar como promissora para o processo de ensino e aprendizagem da química. Então se torna uma área de investigação. O enfoque CTS, né? Que trata sobre as relações da ciência, tecnologia e sociedade. A gente pode aqui citar, por exemplo, o professor Gerson Moll, que tem um livro específico para discutir conceitos relativos. Ele tem um grupo de pesquisa na Universidade de Brasília, e lá eles discutem, trabalharam uma proposta conceitual para discutir um livro, né, com essa proposta de CTS. A gente tem linhas de pesquisas para trabalhar a linguagem e a comunicação científica. Como vocês devem saber, em sala de aula, na química, a gente leva todo um conhecimento que pode se tornar uma linguagem específica, uma linguagem única, que muitas vezes pode até ser comparado, se a gente pensar assim, como uma língua estrangeira, né? Porque são tantas terminologias, tantos termos novos para os nossos alunos aprenderem, que se constitui aí uma linha de pesquisa só para discutir isso. A gente pode discutir sobre os modelos e as analogias, como é que os modelos são utilizados em sala de aula, que modelos são esses que são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem na química, se uma determinada analogia é ou não significativa, ela tem ou não alguma comparação com um conceito que pode ajudar ou não o nosso estudante a aprender esse conhecimento. Então, pessoal, eu não cheguei a falar falar sobre todas as linhas de pesquisa que são discutidas na área de pesquisa e ensino de química, né? Obviamente são muitas, não dava para falar de todas, mas eu ainda posso sinalizar, por exemplo, né, as novas perspectivas que existem, como a que o professor Gerson Moll trabalha, né, que é o ensino de química para deficientes visuais, né? O professor Vinícius Catão, na Universidade Federal de Viçosa, que trabalha com Química e o ensino de Libras. A própria professora Salete, que eu coloquei a foto aqui no slide, trabalha com a argumentação e o ensino de Química. A professora Márcia Goretti, na UFRN também. E são algumas mais dessas linhas. Mas, se antes, né, como eu falei para vocês, lá no início da década de 80, a gente não tinha um referencial teórico traçado, e esse referencial ele foi ser buscado pelos professores, né, para se tentar entender e discutir quais eram as possibilidades da sala de aula, a gente precisou entrelaçar o conhecimento químico com o conhecimento das ciências humanas. Então, a pesquisa em ensino de química ela vai ser constituída não só do conhecimento químico, mas também com o conhecimento produzido na educação através da didática, mais especificamente através da didática das ciências, constituído também com a psicologia, né, a psicologia da educação, a filosofia, a sociologia, mas eu garanto a vocês que de todos esses conhecimentos, o conhecimento químico é extremamente importante de ser utilizado. Por que isso? O conhecimento químico ele é de extrema importância porque a gente precisa dos conceitos base da química
para tentar investigar esses processos de aprendizagem em sala de aula. Ora, se o meu objetivo fim é o processo de ensino e aprendizagem de uma ciência da natureza chamada química, então, se eu não sei química, eu não tenho como estabelecer uma pesquisa em ensino de química. Veja, é muito importante, eu bato muito nessa tecla com os meus orientandos quando eles chegam a mim e apresentam alguma questão relativa às dificuldades do próprio conhecimento químico. Porque se eu quero investigar uma problemática relativa ao processo de aprendizagem dessa ciência dentro da sala de aula, eu preciso saber muito bem sobre essa ciência para poder investigar quais são as formas e os processos de melhoria que eu posso levar para elas. Então, gente, fiquem atentos, se é do interesse de vocês adentrar a área de pesquisa e ensino de química, saiba, né, ela não é vista como essa área mole, né, que eu comentei anteriormente. Ela também é uma área que caracteriza um conhecimento específico, né, um conhecimento químico, que de certa forma, quando a gente começa a entrelaçar esse conhecimento da química com essas outras ciências, se torna de uma complexidade, de uma dificuldade às vezes de entender, que não é tão simples de se resolver as situações ou as perguntas que são levadas inicialmente para se produzir uma pesquisa. E por que eu falo isso, né? Eu falo isso porque às vezes os alunos chegam, os mestrandos, os doutorandos, me chegam para começar um curso de mestrado ou doutorado e eles fazem, professor, não sei o que eu vim fazer nessa área porque eu estou achando mais difícil do que a área da química dura. E aí, muitas vezes, né, essa dificuldade traçada por ele inicialmente se dá, né, por talvez entrelaçar várias ciências para poder entender. Mas eu garanto a vocês que é uma dificuldade inicial, mas que é um mundo muito encantador, né? Porque é um mundo em que os professores se entrelaçam para conhecer o ser humano, para entender um pouco mais sobre as perspectivas de interação do ser humano e tentar adentrar nos processos de ensino e aprendizagem para melhorar o ensino de química na educação básica. Mas a pergunta agora é, como a gente pode fazer para melhorar esse ensino? Né? Como são os instrumentos utilizados para poder desenvolver as pesquisas em ensino de química? Vamos falar sobre isso um pouco. Bom, os instrumentos de pesquisa para desenvolver as pesquisas em ensino de química são os mais diversos, mas é muito comum a gente encontrar alguns deles que eu vou especificar aqui para vocês. E esses instrumentos, obviamente, o uso desses instrumentos, obviamente, eles vão depender muito do objeto de estudo ao qual a gente vai utilizar, certo? Então, a gente tem todo um arcabouço para discutir e para validar essas pesquisas baseado em pesquisas de ciências sociais aplicadas. Logo, os instrumentos que serão utilizados serão instrumentos relativos, né, e já validados há muito tempo nas ciências sociais de uma forma em geral. Então, é muito comum, né, a gente utilizar instrumentos como a observação em sala de aula, a partir de um caderno de anotações, né, ou um diário de campo, como é muito chamado por nós pesquisadores, né? Se o pesquisador ele quer conhecer um pouco mais sobre um determinado problema, ele pode ir a campo com o seu diário de campo e observar em sala de aula e fazer suas anotações. Ele pode realizar entrevistas que podem ser as mais diversas, ele pode realizar o uso de questionários, ele pode também utilizar a elaboração de textos e desenhos para poder depois fazer uma espécie de triangulação de dados, entender esses dados para poder emitir as suas hipóteses ou as suas teorias específicas sobre aquilo que ele está pesquisando e estudando. Então é muito importante que o pesquisador ele trace esses elementos muito bem ordenados, né, na sua metodologia de pesquisa para poder validar a sua pesquisa. E para onde escoa, né, essas produções, né? Ou aonde elas são produzidas, né? As produções nas pesquisas em ensino de química, muitas vezes elas são elaboradas em programas de pós-graduação. E nós temos
uma grande variedade de programas de pós-graduação no Brasil atualmente. Saindo da final da década de 70, 80 para cá, para os anos 2020, que é o ano que a gente se encontra agora, a gente já tem uma série de mestrados e doutorados no país afora. Dificilmente, quando era na década de 80, que a própria professora Roseli teve que fazer doutorado fora, porque os doutorados específicos em ensino de química, a mão de obra para isso ainda era muito pequena. Mas já temos 40 anos de pesquisa consolidada no país, a gente já pode falar que é uma pesquisa consolidada, então já temos programas de pós-graduação de norte a sul do Brasil. E a gente pode fazer até um destaque aqui, é um dos primeiros, que é o programa de pós-graduação da USP, o chamado Interunidades em Ensino de Ciências, Química, Física e Biologia. A gente pode destacar atualmente o Profiqui, que é uma espécie de mestrado, de programa de pós-graduação em rede nacional, cuja a coordenação é gerida pela UFRJ e de lá se distribui o mestrado para diversas outras instituições do Brasil afora. A UFRN, por exemplo, tem um polo de Profiqui, de mestrado profissionalizante em ensino de química. Esse é um mestrado específico para professores que estão na rede, na educação básica e precisam de uma formação complementar. A gente pode destacar os mestrados em ensinos de ciências, Brasil afora também, que a gente tem uma série de universidades, com destaque ao da UFRN, obviamente que vou vender um pouco do meu peixe aqui, é o de ensino de ciências naturais e matemática. Aqui na UFRN nós temos o mestrado profissional e o acadêmico. Há uma diferença para quem não entende bem essa nomenclatura. O mestrado profissional ele é específico para professores que estão em rede e que precisam fazer uma qualificação. Normalmente, ao final do mestrado, eles geram, além da dissertação, um produto educacional, ou seja, um recurso didático, normalmente um recurso didático para o processo de melhoria. O professor traz das suas experiências, uma bagagem de conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, identifica uma problemática e a partir dessa problemática ele tenta resolver no mestrado e levar isso de volta para a sala de aula. E o mestrado acadêmico tem viés mais de cunho de pesquisa teórica específica para analisar aspectos históricos, aspectos conceituais, sem necessariamente a demanda de elaborar um produto educacional ao final. Também cabe destacar que nesses mestrados a gente não só tem mestrados com o direcionamento da palavra ensino de química. Observem que a maioria dos mestrados que são formados para formar esses profissionais que estão na sala de aula, que discutem a pesquisa em ensino de químicas, eles são nomeados mestrados, programas de pós-graduação em ensino de ciências, porque normalmente são programas mistos que abrangem um corpo de docentes que estão na química, na física e na biologia, certo? Com destaque também aqui ao da UFBA, que é um mestrado em ensino, filosofia e história das ciências e abarca muitos profissionais que saem da graduação em química e resolvem fazer mestrado nesses programas. Eu cito aqui até a professora Bárbara, que eu coloquei, exemplifiquei a foto dela aí, que ela é formada por esse programa. E em todos esses programas há uma produção científica, e essa produção científica ela é muitas vezes avaliada, e se ela é avaliada por um órgão administrativo, que é a CAPES. A CAPES, para quem não conhece, é o órgão brasileiro que regulamenta esses programas de pós-graduação, certo? E também qualifica as revistas ou a produção científica, de onde é produzida, de onde apresentada a produção científica do Brasil, das revistas brasileiras como um todo, certo? Como eu falei para vocês anteriormente, toda essa produção ela é escoada, ela é publicada em diversas fontes de pesquisa. E para isso nós contamos com as revistas. As revistas elas são de extrema importância para divulgar esses trabalhos de pesquisa, para que eles cheguem à mão dos professores, principalmente aqueles que estão na educação básica.
porque aqueles que estão na educação básica são exatamente os que precisam entender o que pode ser feito para melhorar o processo de ensino e aprendizagem da química em um determinado momento, né? Já que eles estão lá dentro da sala de aula, com a mão na massa, digamos assim. Então, essas pesquisas são divulgadas em revistas. Essas revistas, na maioria das vezes, têm acesso livre. Todas essas que eu estou mostrando aqui para vocês, como, por exemplo, a Química Nova na Escola, a Revista Virtual de Química, a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e em Ciências, a Revista Debates em Ensino de Química, excelente revista. Todas elas trazem trabalhos que relatam as pesquisas, que relatam a experiência dos professores em sala de aula, que relatam como aconteceu uma determinada pesquisa, a determinada aplicação de um trabalho, a elaboração de um software, de um recurso didático e etc. Então vejam que todas essas revistas elas são de extrema importância para se entender aonde é escoada essa revista, essas pesquisas. Mas veja, essas são apenas revistas nacionais e nós temos também as revistas internacionais. Revistas internacionais, algumas delas não têm acesso livre, são pagas para acessar, mas muitas outras podem ser acessadas pelos nossos estudantes de pós-graduação, quando estão matriculados nos programas de pós-graduação, diretamente dos sites da universidade ou através do periódico CAPES. Então, dos sites da universidade não, João, perdão, dos portais, né, das universidades. Há uma questão aí de regulamentação, já que são pagas e as universidades, normalmente o MEC é quem paga para que as universidades tenham acesso, já que as universidades são produtoras de conhecimento, as universidades e os universitários em geral tenham acesso. Faço até o apelo aqui para que todos vocês acessem, que quando precisarem conhecer trabalhos novos, acessem essas revistas, porque também trazem trabalhos de excelente qualidade. E uma coisa muito bacana é ver que em diferentes países do mundo a gente encontra trabalhos com objetivos de pesquisa semelhantes, mas com propostas ou recursos didáticos diferentes. E isso é legal para a gente ver que a pesquisa, por mais que haja uma dinamicidade muito grande, a gente está sempre se entrelaçando com outros conhecimentos que existem por aí, outros conhecimentos, outros pensamentos, foi isso que eu quis dizer, outros pensamentos de outros pesquisadores, outros profissionais que estão investigando possibilidades de melhoria para o processo de ensino da sala de aula. Cabe destacar que uma importante revista, que é a de Enseñanza de las Ciências, é uma revista muito bacana, tem trabalhos de excelente qualidade sobre o ensino de química. Destaque dessas revistas, eu cito a revista Química Nova na Escola, que foi uma das primeiras revistas brasileiras a produzir conhecimentos relativos ao processo de ensino e aprendizagem da química na educação básica. De todo aquele arcabouço que a própria professora Roseli Pacheco apresenta inicialmente, trazendo as premissas de como se desenvolveu, se desenrolou a área de pesquisa e ensino de química no Brasil, eu apresento essa revista porque ela tem um conteúdo de qualidade, apresenta subseções que trazem informações sobre campos específicos do processo de ensino e aprendizagem, traz experimentos relativos ao uso de material de baixo custo, traz pesquisa utilizando a história da química, traz muitos recursos relacionados a softwares, a TICs, né, a materiais envolvendo tecnologia de informação e comunicação, relatos de sala de aula de professores, apresenta necessidades específicas dos alunos, discutindo questões como o próprio problema da divisão, né, que muitos alunos agora têm adentrado na educação do ensino médio, no ensino médio e precisando de entender conceitos específicos da química. E nessa aprendizagem de conceitos específicos da química, os professores desenvolvem materiais e esses materiais para cegos, né, e eles são apresentados para esses alunos, ou alunos com baixa visão, são apresentados de como desenvolver. Então, se você é professor em sala de aula, se você tem aluno com essa necessidade específica, você pode ir até a revista. O site da revista é só você colocar em qualquer buscador
qualquer buscador que você colocar, você pode colocar Kenesc, Kenesc ou uma palavra-chave específica, Kenesc, de necessidades especiais da visão, trabalhos com química, artigo com química, que você vai encontrar artigos relacionados a isso. A revista traz uma seção específica só para discutir conceitos científicos, conceitos que são em destaque na ciência química, que são super importantes para serem trabalhados em sala de aula. Então, é muito legal você conhecer essa revista. Se você não teve a oportunidade, os alunos do curso aqui da Química com certeza já conheceram, porque nas disciplinas tanto dos estágios supervisionados, quanto nas disciplinas de instrumentação para o ensino da Química, a gente trabalha constantemente com essas revistas, com os artigos dessas revistas em sala de aula. E se você não conhece, né, coloca aí, apresenta aqui nos comentários depois, se você foi lá, conheceu a revista, gostou, traz pra gente alguma informação, para a gente dinamizar esse fórum aqui e discutir mais com vocês sobre os trabalhos de pesquisa e ensino de Química. Bom, e além das revistas, a gente tem também os eventos, né? Eu falei para vocês anteriormente que nós tivemos os primeiros eventos lá em 1978, 1982, quando teve o primeiro ENEC, e são eventos importantes, são eventos de divulgação desses trabalhos, tanto dos trabalhos que são desenvolvidos na iniciação científica, né, porque a pesquisa não se faz só em mestrado e doutorado, pesquisa também se faz na iniciação científica. Os alunos desenvolvem trabalhos a nível de graduação já, muitas vezes, apresentando uma pesquisa teórica, uma revisão de trabalhos, ou pesquisando sobre um determinado recurso, ou fazendo levantamentos bibliográficos. Existem vários trabalhos de pesquisa na iniciação científica, e esses trabalhos de pesquisa na iniciação científica, muitas vezes, eles já são escoados nas revistas e também nos eventos. Para os nossos alunos de graduação é muito importante participar desses eventos. Por quê? Porque é um momento de interação, de conhecer sobre a área. Inclusive, estamos no ano de 2020 com o ENEC programado, que seria em Recife, que vai ser em Recife, né? Está suspenso, era para ter acontecido o mês passado, mês de julho, está suspenso, mas assim que passar toda essa questão do distanciamento social, se Deus quiser, as coisas vão acontecer e o evento vai acontecer em Recife. Então, se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve lá no evento também. O ENEC é um importante evento para a gente aprender sobre a ciência, a pesquisa e ensino de química, a ciência química, encontrar pesquisadores, analisar trabalhos que são discutidos em outras universidades, com professores de escolas da educação básica que participam. O ENEC tem uma seção específica só para trabalhar material didático, jogos didáticos. Eu coloquei em uma das fotos o professor Marlon, e o professor Marlon trabalha com jogos didáticos na Universidade Federal de Goiás, então não deixa de participar. E dos primeiros eventos, que foram os ENECs em geral, os eventos o ENEC, que foi em 1982, e o primeiro que foi dentro da Sociedade Brasileira de Química. Posteriormente, obviamente, que outros eventos foram se desenvolvendo, aparecendo na área de ensino, como os EDEX, o SIMPEC, outros eventos de caráter mais regional, e que hoje também são locais de escoar a pesquisa e ensino de química. E em destaque, aqui eu também falo para vocês um pouquinho sobre o EMPEC, que é um evento de caráter nacional. Esse evento, o EMPEC, ele acontece bianualmente, igual ao ENEC. O ENEC também acontece bianual. O EMPEC tem trabalhos não só da química, mas da física, da biologia, da geologia, né, que se tem pesquisas relativas ao ensino de geologia também, aparece no ENEC. E é outro importante evento de divulgação da pesquisa e ensino de química. Bom, gente, eu tentei ser rápido, para não tomar todo o tempo de vocês, mas eu discuti aqui o máximo que eu pude sobre a pesquisa e ensino de química. Não aprofundei o suficiente, porque esse é um seminário de caráter geral para os nossos alunos dos cursos de graduação. Por ser de caráter geral, a gente apresenta elementos iniciais para que haja um conhecimento sobre a área como um todo, mas se você é participante externo, se você veio até aqui
para conhecer um pouco mais das nossas propostas e tem dúvidas, a gente vai ter o prazer de te esclarecer. Então deixa aí nos comentários tudo que você está querendo saber um pouco sobre os eventos na área de ensino, a pesquisa, que a gente vai te responder. Tem o professor Luiz, tem a professora Nédia, o professor Melquisedeque também é convidado a responder aqui conosco. Então, venham todos, participem, conversem conosco, que a gente está aqui para esclarecer as dúvidas. E você, aluno dos nossos cursos, né, seja na graduação EAD, seja na graduação presencial do curso de Química do Instituto de Química da UFRN, deixa nos comentários também se quiser participar nesse fórum. Se não, vocês sabem, tem um nosso fórum específico lá no curso, lá na página do Moodle, do Moodle Acadêmico. Deixa lá seus comentários que a gente vai responder e discutir. Então, aqui eu trago perdão, esqueci de falar para vocês, né, que esses eventos, obviamente, eles tiveram um crescimento exponencial nos últimos anos, né, do ENEC de 1982 para hoje. Atualmente a gente tem na faixa de 1.500 participantes por ENEC, tá bom? Então é um crescimento exponencial. Então eu trago para que vocês conheçam um pouco mais sobre a pesquisa em ensino de Química. Vou deixar essas referências listadas aqui nos comentários deste vídeo no YouTube. E muito obrigado pelos seminários e até a próxima.